A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais um comentário da lição bíblica, essa agora de número 7. A epígrafe diz: a tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Como nós podemos ver aqui no texto áureo, que diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso está descrito na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 16. Podemos ver também que na epístola que escreveu São Tiago, capítulo 4, versículo 4, está descrito que todo aquele que constitui-se amigo do mundo constitui-se também inimigo de Deus, né? Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Pois bem, nós podemos observar que as nossas escolhas, nossas atitudes sempre vai decorrer de uma consequência. O que nós fizermos aqui, ela vai ter uma consequência lá na frente. Ou seja, muitas vezes nós procuramos escolher coisas que achamos que serão boas para nós, mas se não tivermos uma avaliação, não observarmos direito as questões, as situações de nossa vida, podemos fazer escolhas precipitadas e assim termos uma consequência ruim lá na frente. É por isso que o texto bíblico diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E também está descrito que lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Pois bem, na verdade prática, que diz assim, a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Podemos observar aqui, meus amados, que na Epístola aos Romanos, capítulo 6, e também no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai expor, né, dentro desses dois capítulos, né, no capítulo 6, vai estar descrito sobre a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, né? E também no capítulo 7 vai estar aqui duas epígrafes que é: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade do Espírito, e a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. Nós vemos que a natureza humana ela combate contra a natureza espiritual, né? Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, ele chegou até a descrever no versículo 24 o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso aqui, ele está fazendo uma citação de um poeta da antiguidade que citou o tipo de morte que alguns condenados morriam, né? Alguns eram amarrados aos corpos de defuntos e lançados numa cova, e ali ficavam. Então, à medida que esses corpos dos defuntos iam entrando em estado de putrefação, os vermes que comiam o corpo do defunto passavam então para o corpo daquele que estava amarrado ao defunto, e assim era uma morte terrível, excruciante, e ninguém poderia libertar. Quem poderia ajudar aquele condenado? Então, Paulo, faz essa citação desse tipo de morte que acontecia na antiguidade, fazendo uma comparação da luta que há entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Por isso que no versículo 19 ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o que acontece? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, nós observamos que no versículo 15
ele já diz dessa maneira assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então veja que aqueles que tentam obedecer aos mandamentos de Deus sem a graça salvífica de Cristo, eles descobrem que são incapazes de realizar as suas boas intenções no seu coração. Então, não são senhores de si mesmo. O mal e o pecado estão governando a sua vida. São escravos dessas coisas, como podemos ver a partir do versículo 15 até o versículo 21. E presos debaixo da lei do pecado. Por isso que o versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. É por isso que aí ele cita, no versículo 24, o tipo de morte, ou seja, preso. A pessoa que estava preso ao defunto não conseguia se libertar, teria que ter ajuda de uma outra pessoa. No caso aqui, na nossa luta, né, fazer a vontade da carne e a vontade do Espírito, somente o Espírito Santo para nos ajudar, nos fortalecer quanto a essa questão. Então, é somente para os que estão em Cristo que Deus, então, juntamente com a tentação, ele também dará o escape para que possamos suportar, como está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Então, Deus, dentro da circunstância, ele nos envia a válvula de escape, a salvação, a força que nós precisamos, que é o Espírito, para que nós possamos suportar a tentação. Mas mesmo que nós venhamos a fracassar, a tropeçar, a cair, nós temos que recorrer a Deus o perdão e estarmos lutando sempre, porque é uma luta contínua. Enquanto estivermos aqui, sempre vai haver uma luta contínua. Pois bem, na introdução da revista, né, o escritor ele faz um paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel e os 40 dias e as 40 noites que o Senhor Jesus passou no deserto. Ele faz esse paralelo, só que essa comparação aqui ela não é devida, visto que há contextos diferentes, né? Israel estava no deserto por 40 dias, 40 noites, ou 40 anos no deserto, perdão. Israel passou esses 40 anos lá, mas houve um propósito de Deus, né? Naqueles 40 anos. Já os 40 dias e 40 noites em que Jesus passou jejuando no deserto, em um lugar separado, já teve um outro contexto, é uma outra situação. Embora que na nossa leitura bíblica em classe, que fala a respeito de Mateus capítulo 4, que fala do jejum de Jesus e também da tentação, observe que Jesus não foi tentado apenas 3 dias e 3 noites, ele foi tentado mais tempo, como nós vamos ver mais adiante. Mas eu quero fazer aqui, desde já, uma observação quanto a o que está descrito no capítulo 4 do Evangelho de são Mateus e também no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que os dois relatam o episódio dessa tentação no deserto, esse confronto que Jesus teve com Satanás. Alguns procuram enxergar algum erro na relação entre Mateus e Lucas, né, afirmando que o registro está equivocado. Alguns alegam que, de acordo com Mateus e Lucas, a primeira tentação foi a de transformar pedras em pão para satisfazer a fome de Jesus. Mas, de acordo com Mateus, a segunda tentação aconteceu no pináculo do templo e a terceira envolveu todos os reinos do mundo. Aí eles também afirmam que, embora Lucas mencione esses mesmos dois eventos, Lucas faz, mas pela ordem inversa. Os reinos do mundo são mencionados em segundo lugar e o pináculo do templo em terceiro lugar. E aí fica uma questão: qual é a ordem correta? Vamos aqui resolver esse problema. Pois bem, Mateus, ele estava descrevendo essas tentações em uma ordem cronológica, visto que ao passo que Lucas, quando se ateve à ordem
que propiciasse a situação, ou seja, conforme os tópicos envolvidos, isso para expressar uma situação, um clímax, por assim dizer. Lucas, então, ele desejava enfatizar. E observe que em Mateus, capítulo 4, versículo 5, começa o relato com a palavra assim, então. E o versículo 8 tem a palavra ainda. Só que, no grego, essas palavras sugerem uma certa ordem sequencial dos eventos, certo? Já no relato de Lucas, porém, o versículo 5 começa com um simples e, ou também. O versículo 9, com uma palavra que no grego corresponde a e, ou também. O grego no registro de Lucas não indica necessariamente que fosse uma ordem sequencial dos eventos. Além disso, não há nenhuma discordância alguma quanto ao fato de que essas tentações realmente ocorreram. Ou seja, isso aqui cabe muito da idiosincrasia do escritor. Lucas, por ter um conhecimento do grego, ele procura relatar o fato, dando um clímax, uma atenção aos seus leitores, visto que no capítulo 1 ele tinha ouvido todos os fatos e procurou colocar numa ordem cronológica, mas por procurar colocar numa ordem cronológica, ele foi enfatizando, dando um ênfase maior ao fato, né, segundo o costume dos escritos gregos. Mateus ele colocou tudo numa ordem realmente sequencial. Apenas esse detalhe. Pois bem, voltemos aqui para a lição bíblica. No tópico a tentação, aqui diz os termos tentação e tentar, aplicam-se tanto no campo secular como também no campo religioso, né? E há um episódio da provocação de Refidim, quando o substantivo tentação significa literalmente teste ou uma provação ou instigação, né? E aqui ele descreve o episódio de Êxodo, capítulo 17, versículo 7, no qual os filhos de Israel tentaram ao Senhor, e aí há incluso duas palavras hebraicas, Meribá e Massá, uma significando tentação e a outra significando contenda. E repare que esses episódios, eles estão claramente descritos nos Salmos de número 105 e nos Salmos de número 106, quando nós vamos ver claramente sobre o comportamento de Israel no deserto, né, quando eles tentaram a Deus, questionaram, porque tentar a Deus, duvidar da palavra de Deus, das promessas de Deus, é algo que é inaceitável. É por isso que os Salmos de número 95, a partir do versículo 8 e 9, né, vai estar aquela advertência que não se deve tentar a Deus como muitos tentaram e pereceram no deserto. Semelhantemente, o escritor aos Hebreus, ele também vai fazer essa relação, né, sobre essa questão dos Salmos de número 95, quando eles tentaram a Deus. Veja também que na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, né, o apóstolo Paulo também vai descrever esse episódio, né, sobre o deserto, né, que ocorreu, e aí ele vai dizer o seguinte, que tudo aquilo serviu de exemplo para nós, né, para quem já são chegados os fins dos séculos. Observe que houve aqui muitas situações em que o escritor ele coloca Deus testando a Abraão. Observe que a finalidade daquele fato com Abraão foi revelar ou desenvolver o seu caráter, ou seja, mostrar a Abraão quanto Abraão amava a Deus. Abraão não tinha noção do seu amor a Deus. É por isso que o vocábulo hebraico ali para e tentou é um vocábulo hebraico chamado nissá, que tem um sentido de testar, de experimentar, né? Então não é o sentido de dúvida. Deus sabia da questão de Abraão, mas Deus quis mostrar a Abraão o quanto ele o amava. É por isso que na versão Septuaginta, a versão grega, esse vocábulo hebraico é traduzido por peirazo,
da onde vem o substantivo peirasmos, que significa tentar, testar, experimentar. Voltemos para a tentação de Jesus, quando no escritor aqui ele faz um comentário sobre essa tentação, mostrando que Jesus passou esses dias, né, em jejum, né, e o diabo o tentou durante esse período. Bom, algumas questões aqui devem ser colocadas e explicadas, porque alguns dizem que fazem assim uma semelhança entre o jejum que Jesus fez e o jejum que Moisés e Elias fizeram. Só que temos que avaliar as situações diferentes. Pois bem, Moisés e Elias, eles foram sustentados sobrenaturalmente. Por exemplo, Moisés passou 40 dias, 40 noites no Monte Sinai com Deus. Ele estava em um ambiente espiritual, logo não ia sentir fome nem sede porque estava sustentado espiritualmente, né, sobrenaturalmente. Elias, ele foi alimentado e logo depois passou por um período longo também de sem comer e sem beber, né? Foram sustentados sobrenaturalmente. Houve uma circunstância, uma situação específica. No caso de Jesus, Jesus estava como homem. Como homem, ele não poderia realizar nenhum poder, nenhum milagre em benefício próprio, visto que, humanamente falando, o corpo humano não pode ficar muito tempo sem estar sem água, porque sem água o corpo entraria em desidratação. Logo, o jejum que Jesus fez foi um jejum que absteve-se de alimento sólido apenas, e não de água, como alguns ensinam e afirmam que foi de pão e água. Não. O jejum de Jesus, ele abdicou-se completamente de alimento sólido e não de água, visto até que Israel, aquela região ali, é uma região constantemente quente e que a pessoa necessita de água constantemente, senão entraria em um estado de desidratação e acabaria tendo problemas em sua saúde. Vejamos aqui alguns detalhes. A tentação de Jesus no deserto é um acontecimento que foi registrado, né, logo após o seu batismo. Note que quando Jesus está ali naquela situação, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 2, está escrito o seguinte: e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve o quê? Fome, não diz sede, certo? Então nós temos que observar esse detalhe. Lá no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, né? Vamos analisar aqui alguns detalhes, né? Diz assim no capítulo 1, versículo 13: E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ou seja, após a tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Já no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, né? Versículo 2 diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve o quê? Fome. Então Jesus, ele realmente não teve, ele não comeu nenhum alimento sólido, mas água ele com certeza usufruiu, e isso não diminuiu o seu jejum, certo? Por causa desse detalhe que nós temos que observar quanto à questão da natureza humana, do corpo humano, que não pode ficar sem água porque entraria em um estado de desidratação terrível. Veja que, segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Observe que já o evangelista Lucas, ele faz esse pormenor aqui, ó. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Aí há uma explicação mais ampla quanto o vocábulo grego nesto, que significa jejuar, significa o seguinte: é um vocábulo que indica abstenção de alimento sólido. Então, veja que durante essa tentação de Jesus, esse período em que Satanás
o tentou, Jesus não se alimentou de nenhum alimento sólido. É por isso que a primeira oferta de Satanás foi, ele estava debilitado fisicamente e com fome. Então ele disse o quê? Transforma essas pedras em pães. Observe também que quando ele oferece a Jesus, ele oferece a Jesus a questão dos reinos, da glória e todo o poder e tudo que foi dado a ele. Observe que ele está falando de algo que realmente aconteceu. Por quê? Porque como o mundo foi dado ao homem para que o homem governasse, para que o homem viesse a usufruir, a governar o mundo, observe que com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu o direito de governar a terra. Logo passou para alguém. É por isso que Satanás, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Ou seja, esse mundo foi entregue a ele, o governo desse mundo. É por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Observe que Satanás, ele sendo expulso do reino dos céus, ele adentrou no mundo físico dos homens, levando os homens à desobediência ao pecado. Logo, o homem perdeu o direito de governar. E aí o pecado influenciou negativamente nessa esfera, nesse mundo. É por isso que a Bíblia diz que esse mundo será destruído e que toda a criação geme por conta do pecado, as consequências disso daí. Observe que a oferta que Satanás fez a Jesus de dar o reino, de dar a glória deste mundo, é a mesma oferta que lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, né, o anticristo receberá do dragão, né? Ele vai receber o poder do dragão. Veja comigo no versículo 2 do capítulo 13 do livro de Apocalipse, que diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Observe que a oferta que o diabo dá é uma oferta enganadora. São os prazeres do mundo, é uma sensação de poder, mas tudo isso aqui vai passar. Então ele queria ofertar isso para Jesus, Jesus recusou, mas o anticristo receberá essa oferta de Satanás no tempo da grande tribulação. Voltando aqui no tópico da lição, quando ele diz assim, a tríplice tentação, Mateus e Lucas registram as três últimas investidas de Satanás contra Jesus. E elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. Jesus passou um período muito grande sendo confrontado por Satanás. Então, é registrado os três pontos principais no qual Satanás, quando Jesus o expulsa, né? Então, o texto em Lucas é muito importante, porque Lucas dá esse detalhe de fundamental importância, quando diz assim no capítulo 4, no versículo 13: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja que o diabo ausentou-se de Jesus por algum tempo, mas em todo o ministério de Jesus, Satanás tentou. É por isso que a Bíblia, na Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai estar sempre tentando a gente para que nós possamos cair nas suas ciladas. É por isso que nós devemos estar fortalecidos em Deus, buscando sempre a orientação divina para não cairmos nessa tentação de Satanás, porque existe a oferta, existe também a escolha. O que é que nós vamos escolher? É por isso que, semelhantemente, lá no livro de Deuteronômio, quando Deus disse assim ao povo de Israel: Escolhei, pois, entre a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Deus ainda dá a dica: escolhe a vida. E é assim que nós devemos fazer. Quando escolhemos ao Senhor Jesus, nós escolhemos a vida eterna. Quando rejeitamos a Jesus, rejeitamos a vida eterna. E a advertência que o apóstolo João, no capítulo 3,
ele faz a partir do versículo 36 é o seguinte: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que possamos escolher o Senhor Jesus e obtermos dele a vitória, e assim estaremos com ele para todo sempre, que possamos estar glorificando ao Senhor em nossas vidas. Deus abençoe.